Olá a todos que nos assistem nesse momento. Sejam todos bem-vindos ao workshop Práticas e Saberes Sustentáveis, algo de valor imensurável. Este workshop tem como objetivo disseminar o conhecimento entre os discentes, docentes e comunidade acadêmica em geral sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio da apresentação de cases e temáticas relacionadas às práticas sustentáveis. Serão dias de muito aprendizado e esperamos que estes ideais sustentáveis possam fazer parte de suas ações e seu dia a dia. Isso mesmo, Andréa. Nós sabemos quanto é importante e quantos países que compõem a ONU têm se esforçado para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que compõem a Agenda 2030. E é nessa perspectiva, buscando juntar esforços, que a Universidade Estadual do Maranhão propôs este workshop. Então, desde já, agradecemos a todos os envolvidos, em especial aqueles que aceitaram o convite para participar conosco. Muito bem lembrado, Lígia. Por falar em agradecimento, não poderiam faltar ao nosso magnífico reitor, Gustavo Pereira da Costa, e ao vice-reitor Walter Canales Santana, pelo apoio e encorajamento à realização deste workshop, a todas as pró-reitorias, nos quais saúdo a todos em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, o professor Dr. Paulo Henrique Aragão Catunda, que ressalto que a esta pró-reitoria em questão, a PROEXAI, nos deu total apoio operacional para a realização deste evento. Um agradecimento mais que especial à Assessoria Especializada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS-UEMA, em nome da professora doutora Ariadne Enes Rocha, que nos convocou para esta missão de fomentar os ODS na Universidade Estadual do Maranhão. Não poderíamos esquecer de agradecer também a todos os membros da Comissão Consultiva e Executiva no âmbito da discussão e execução do Plano de Ação da Assessoria Especializada na articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da UEMA. Nosso muito obrigado. Agradecimentos registrados e merecidos. Então, eu darei início ao nosso workshop apresentando a professora Ana Tereza Bittencourt Guimarães, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A professora Ana Tereza é graduada em licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, mestre na área de Zoologia também pela Universidade Federal do Paraná e doutora na área de Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos. Na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a professora Ana Tereza atua na área de Bioestatística e Delineamento de Pesquisa, Ecologia Numérica e Ecotoxicologia, e é pesquisadora em produtividade do CNPq. A professora tem desenvolvido um projeto chamado Catalyst, do qual ela vai falar um pouco para nós hoje. Seja bem-vinda, professora. Muito bom, Lígia. Agora vamos oportunizar a palavra à professora Ana Tereza. Mais uma vez, seja bem-vinda e nos apresente o Catalyst Project. Professora, conte-nos tudo. Lígia, Andréa, muito obrigada pelo convite e agradeço a todos os envolvidos nesse projeto tão lindo que vocês estão fazendo. Então, vou apresentar aqui um pouquinho para vocês, vou compartilhar a minha tela e compartilhar uns minutos aqui do projeto. Então, queria mostrar para vocês o projeto Catalyst. Ele é um projeto que foi idealizado primeiro por um pesquisador, um grupo de pesquisadores, na verdade, da Universidade de Cardiff, né? Mas em reuniões e em um brainstorm bastante intenso com pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, aqui onde eu ministro as minhas aulas, e a Unicamp, os pesquisadores de Campinas. Então, vou apresentar esse projeto um pouquinho para vocês, que ele está totalmente relacionado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse projeto, queria
comentar aqui com vocês que ele foi, assim, a mente que deu origem a ele foi o pesquisador Nuno Gonçalo de Carvalho Ferreira, que ele é um pesquisador da Universidade de Cardiff, né? E em inúmeras reuniões com todo esse grupo, a gente começou a conceber esse projeto. Então, o projeto Catalyst, ele tem como ênfase, né? Ele dá ênfase a alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Mas ele está na temática denominada de One Health, que significa saúde única, né? O que é essa temática? Essa temática, ela trata da integração entre a saúde humana, a saúde animal, o ambiente e a adoção de políticas públicas efetivas para a prevenção e para o controle de enfermidades, trabalhando sempre nos níveis local, regional, nacional e global, né? Então, a gente pode sintetizar que a saúde, seja a saúde humana como a saúde animal, ela está diretamente relacionada com a água, com a terra, com a diversidade, com o ar. Ou seja, o cenário em que vivemos garante a saúde única, mas não é simplesmente a saúde pessoal, né? É a saúde em todos os aspectos. Saúde no sentido de erradicar a pobreza, no sentido de ter fome zero, mas uma agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, enfim, todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É claro que num projeto como esse, nós não temos como contemplar todos esses objetivos. Então, nós tentamos enfatizar em 6 deles, que é a fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, água potável e saneamento, consumo e produção responsáveis e a vida terrestre. Então, esse foi os objetivos que o grupo, especificamente aqui de Cascavel, aqui da UniOeste de Cascavel, a gente ficou mais responsável, né, para conseguir desenvolver, executar toda essa proposta. Tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho onde que nós estamos, aqui, só para demonstrar para vocês, deixa eu pôr aqui um laserzinho para vocês conseguirem visualizar. Então, só para vocês verem, essa parte aqui, ó, que eu estou destacando, é a ponta, só a pontinha do Parque Nacional do Iguaçu, tá? E a cidade que a gente avaliou e que a gente fez todas as análises com as pessoas, elas estão nesse município, que é um município chamado de Santa Teresa do Oeste. A gente fala que esse município, ele é um município que ele é praticamente um laboratório ambiental, porque ele tem área urbana, ele é rodeado, como vocês podem ver, por área rural e ainda tem um grande filtro ambiental que é o Parque Nacional. Então, é o local ideal, né, para a gente fazer estudos dessa magnitude e que envolva esses objetivos, objetivos relacionados ao desenvolvimento sustentável. Tá? Então, como é que a gente trabalhou? A gente trabalhou, o município de Santa Teresa, ele não é só essa área urbana, não. Ele é todo esse grande quadrado que eu tenho aqui, que tem alguns pontos destacados, né? Ele é um município em área muito grande. A área urbana dele é pequenininha, mas o município em si é bastante vasto. E repleto de agricultura, né? Bom, vocês estão vendo esses vários pontos aqui, né? Sempre tem
3 pontinhos com a mesma cor, né? Eu tenho 3 pontos roxinhos, 3 pontos verdes aqui. Então, só para explicar para vocês como é que a gente trabalhou. A gente, vejam, só vou dar um zoom nesse ponto para vocês verem como é que a gente estudou aqui. A gente tem, nesse zoom, só para mostrar para vocês, a gente sempre fez amostragens e avaliações do cenário ambiental na área rural, sempre nos fragmentos florestais que são próximos da área rural, e sempre numa área mais que tinha uma residência, que tinham pessoas que habitavam naquela fazenda, né? Nessas localidades, em todas elas, foram 9 ao total. A gente fez um raio em torno dessas áreas, né? E aí nós fizemos avaliações relativas ao cenário. Então a gente começou primeiro com uma avaliação da biodiversidade. Nesses 9 pontos, né, que eu mostrei para vocês, que tinha sempre área rural e área florestal, a gente instalou pitfalls para a gente conseguir fazer uma avaliação da vida terrestre. E aí a gente começou a contemplar o nosso primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o objetivo 15, que é relativo à vida terrestre. E que aqui a gente fez uma avaliação, né, da biodiversidade, principalmente o que cai. Não sei se todos conhecem o que é uma pitfall, né? Mas pitfall basicamente é um pote que a gente coloca álcool e deixa durante 48 horas e aguarda por os animais caírem, né, para a gente fazer um levantamento da diversidade da fauna local, né? Então, muitas pessoas podem falar assim, poxa, mas vocês estão coletando e estão matando. Mas vejam, gente, a gente está coletando uma porção, uma amostra. E essa amostra, ela permite com que a gente conheça. E assim, permite que a gente, ao conhecer, a gente proteja, a gente recupere e a gente promova o uso sustentável desses ecossistemas terrestres, né? Então, fica bem de encontro com esse objetivo. E, além disso, a gente consegue gerenciar de forma sustentável, né? Conhecendo a vida desses locais, a gente consegue gerenciar de forma sustentável, em especial as florestas. E, em especial, esses remanescentes que eram provenientes aqui, né, do Parque Nacional do Iguaçu, né, que hoje é uma das nossas maiores unidades de conservação, né, e que a gente pretende continuar preservando, apesar de ter uma pressão imensa da região de que abra, por exemplo, a Estrada do Colono, né, que corta o Parque Nacional de fora a fora, né, e que a gente tem batalhado, né, para mostrar como que é diverso esse ambiente e o quanto a gente deve continuar mantendo, né, e com isso propor políticas nessa região para que preserve toda a biodiversidade local, né? Então é importante a gente conhecer e, para isso, combater uma série de impactos. Os impactos, por exemplo, da desertificação, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, é um dos locais que tem a maior probabilidade de ter tufões, aqueles, não tufão no sentido similar ao dos Estados Unidos, mas ter aqueles rajadas de vento, aquelas tempestades de areia, né? Então é uma região com altíssima probabilidade, justamente em função do grande desmatamento entre a década de 60, 70, 80. Então a gente precisa conhecer, né? Precisa fazer esse tipo de minimizar, conseguir entender essa diversidade e assim propor essas políticas para reverter um pouco a situação que está realmente bastante severa, né? Bastante intensificada e
degradando bastante todo o ambiente que a gente tem por aqui, né? Que originalmente é Mata Atlântica. Bom, depois que a gente fez essa avaliação da biodiversidade, junto com a equipe do IAPAR, né, que hoje em dia é chamado de IDR, que é Instituto de Desenvolvimento Rural aqui do Paraná, a gente fez a avaliação também da produtividade, porque a gente entende que precisa plantar, né? A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo para alimentar, e a gente quer realmente que continuar plantando para que tenha fome zero, mas que essa agricultura seja sustentável e que a produção seja responsável. Então, com isso, a gente entra nos mais dois objetivos, objetivo 2 e objetivo 12. Né? O que a gente fez? A gente foi para campo com amostradores muito simples, gente. Um amostrador é um quadrado de 1 metro quadrado. A gente coleta os grãos. Aqui é uma região de intensa produção de soja, milho e trigo, né? Então, nós fizemos a amostragem desses grãos e fizemos uma avaliação de produtividade. Então, o quanto que se produz por metro quadrado. E veja, gente, para que isso? É uma coisa tão simples saber o quanto que se produz de grãos, mas com essa informação, a gente vai ainda para o próximo item de avaliação, que é a avaliação mineralógica e ainda um screening de pesticidas. Vejam, para que a gente tenha produtividade, a gente precisa ter qualidade no nosso solo. Então, a gente avaliou fizemos em todos esses pontos de amostragem, esses 9 pontos de amostragem divididos tanto em floresta como área rural, nós fizemos perfurações de 2 metros e fizemos 4 estratos de solo, né, nesses 2 metros, para entender qual que era a qualidade desse solo no aspecto mineralógico, né, mas também na quantidade de metais, a quantidade de micronutrientes. E com isso a gente consegue relacionar e associar a qualidade desse solo à produtividade. Então a gente, tanto com a produtividade, como também conhecendo como é a qualidade desse solo, a gente contemplou o 12º objetivo, que é o consumo e produção responsáveis. Gente, por que isso? Que se a gente assegurar uma qualidade no nosso solo, a gente também consegue assegurar uma produção de qualidade. E se a gente perceber que ao invés de usar uma quantidade excessiva de pesticidas, a gente conseguir implantar soluções de controle biológico, ou ainda fazer o plantio direto para evitar a quantidade de inserção de fertilizantes e outras correções do solo, com certeza a gente vai conseguir ter um solo de qualidade e, portanto, uma planta de qualidade. E o que ela produzir também vai ser de qualidade. Paralelamente a tudo isso, a gente trabalhou com um assentamento próximo ali da região e a gente conseguiu ver uma relação muito forte entre qualidade do solo e doenças autorreferenciadas. A gente tem uma série de variáveis no solo e que a gente consegue, ao final, mostrar como que está a qualidade dele. E a gente percebeu que a gente conseguiu fazer essa associação direta, que quanto melhor a qualidade do solo, melhor a saúde da população que vive naquela localidade. Então, vejam como é realmente válido a gente entender esse cenário ambiental para também entender como é a saúde humana, né? E não só a saúde humana, mas também a saúde animal e a saúde vegetal.
né? Bom, além disso, a gente também fez uma avaliação da água, tá? Então, o que a gente fez? A gente foi na residência dessas pessoas, essas pessoas todas dessas localidades, elas têm poços artesianos. Ao total, nessa região, existem mais de 300 poços artesianos legais, que são registrados, né? E a gente fez uma avaliação da qualidade dessa água e também avaliamos a presença de pesticidas nessa água, né? O que a gente conseguiu perceber? A gente conseguiu notar que em algumas localidades a gente tinha concentrações traço, tanto no solo quanto também na água, concentrações traço de agrotóxicos. E pasmem, o que a gente encontrou foi DDT, DDD e DDE, que são pesticidas organoclorados proibidos desde 2009 no Brasil. Porém, eles são muito persistentes, né? E, infelizmente, na nossa região, a gente ainda tem a importação ilegal de alguns desses produtos, né? Que vêm de alguns países vizinhos. Então, de certa forma, a gente ainda encontra esses produtos, né? E a gente percebeu a necessidade de aprofundar esses estudos, né, em relação à água e os efeitos que essa água que está sendo consumida acaba promovendo na população. Então, com isso, a gente também acaba contemplando o 6º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a água potável e saneamento. Então, a gente quer garantir a disponibilidade e o manejo sustentável dessa água, bem como o saneamento para todos. Mas se a gente não conhecer o que tem nessa água e os efeitos que ela promove, mesmo em concentrações no traço, eu jamais vou poder ter um diálogo com a gestão dizendo quais são ou propondo políticas públicas. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fez alguns experimentos em paralelo, mas experimentos de laboratório mesmo, em que a gente simulou essa água com essas concentrações. Fizemos com animais de laboratório, sempre com todo o cuidado e com toda a ética que se exige para esses experimentos, né? E o que a gente viu, gente? Tudo e mais um pouco que vocês podem imaginar. A Lígia ia ficar encantada, porque fizemos um experimento com geração parental, F1 e F2. E o que a gente observou de má formação já em F1 foi uma coisa assim assustadora. Além de danos como vários nódulos intestinais, vimos algo que foi assim gritante para a gente já na primeira geração, o efeito obesógeno, né? Então os ratos que tomavam essa água com esses produtos, eles eram mais pesados do que os animais controle. Então, vejam que esse cenário ambiental que a gente vive e que a gente está em intensa exposição a esses produtos químicos promovem efeitos que muitas vezes a gente nem sabe por quê, né? A gente, além da pandemia de Covid, a gente também está vivendo uma pandemia da obesidade, né? Hoje, a gente tem mais de 50% da população brasileira com sobrepeso. E a pergunta que a gente se fez, será que isso não pode estar relacionado, além de toda a dinâmica que a gente vive, né? A intensa, tudo muito rápido, mas será que o cenário ambiental também não está influenciando nessa pandemia? E também na pandemia de Covid, talvez, né? Então, vejam que a gente
todas essas doenças que a gente tem visto, elas podem ser um reflexo, podem ser um alerta da natureza, o que ela está, né, trazendo, afinal de contas, nós também fazemos parte dela, né? E para a gente fechar com tudo isso, né? Fizemos a avaliação da biodiversidade, fizemos a avaliação da produtividade, do solo, da água. Então, tentamos fazer aqui uma avaliação de todo o cenário ambiental. E aí, o que a gente fez? A gente foi para a avaliação da qualidade de vida. E aí, a gente entrou no terceiro objetivo. Né, o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é boa saúde e bem-estar, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, o que a gente fez, gente? O município de Santa Teresa é um município que ele tem 10 mil habitantes. Então, um pouco pelos cálculos amostrais que a gente fez, a gente conseguiu definir que uma amostra de 125 pessoas poderia refletir como que estava o padrão, né? Como estava a qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós fizemos avaliação de urina, fizemos uma bateria de exames, fizemos, como a gente está no meio da pandemia de Covid e poderia gerar uma certa interferência do resultado, né? A gente fez o swab nasal também, fizemos o teste rápido de IgG e IgM para Covid, né? Fizemos avaliação de pesticidas na urina dessas pessoas. Então, fizemos um check-up. E esse foi o momento que a gente entrou em contato direto com a população e com a gestão. O município de Santa Teresa do Oeste, ele abriu as portas, em especial a Secretaria de Saúde, abriu as portas para que a gente pudesse usar os centros de saúde, pudesse usar os próprios agentes de saúde, né? Eles nos auxiliaram intensamente, né? E nessa conversa com a população, né, a gente só chegou à conclusão daquilo que, na verdade, todos nós já sabemos, que a população está muito doente. Mas não doente no geral, né? Todo mundo consegue viver bem, consegue lidar com seus problemas diários, mas ninguém para fazer um check-up como esse. E aí a gente viu que dessas 125 pessoas, aproximadamente, gente, 70% tinha algum problema de saúde. Entre problemas, desde daqueles relacionados a síndromes metabólicas, que é triglicerídeo mais alto, colesterol mais alto, glicemia mais alta, diabetes, né? Então, esses que têm sido cada vez mais comuns, né? Até problemas que as pessoas nem tinham ideia, né, que poderiam ter. Como a gente identificou uma das pacientes lá que estava com talassemia, que tem talassemia, né? Que é uma doença, é uma anemia genética, né? Mas que nunca tinha diagnosticado, nunca tinha nem corrido atrás para ver o que isso representava, né? Então foi interessante que, uma vez que a gente fez esse exame, fizemos laudos, fizemos avaliações funcionais, gente, coisas assim, a gente fez um teste funcional de preensão manual para ver a força, e com isso é um indicativo de sarcopenia, ou seja, que a gente chama de forma simplificada, a sarcopenia é a fraqueza muscular, né? A gente viu que a grande maioria tem tido fraqueza muscular, né? E a gente conseguiu, pelas nossas análises, verificar que existe uma forte associação entre esse cenário ambiental e a qualidade de vida. Com isso, a gente alertou diretamente a Secretaria de Saúde e essas pessoas foram, a gente agendou um atendimento médico com todos eles e fizemos um verdadeiro check-up. Todos eles foram ao médico, fizeram as avaliações e todos saíram de lá já com uma
um diagnóstico, com medicação, e agora estão sendo acompanhados diretamente pela rede municipal, né? Mas não adianta fazer uma coisa única, né? O projeto acontece agora, esses 125 são contemplados e aí acabou. Então, a gente acabou vendo que é necessário algumas outras atividades, que são atividades de educação. Então, a gente quer que tudo que foi feito durante esses 6 últimos meses, a gente assegure para uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade, para que a gente promova oportunidades de aprendizado ao longo da vida. Então, a gente está agora numa fase de organização de um workshop também com a comunidade, né? E a gente está, como nem sempre todas as pessoas vão até o workshop, em especial nesse período agora, a gente está evitando muito a aglomeração, né? Mas a gente está desenvolvendo, junto com a equipe da Unicamp, aplicativos educativos, né? Então, a gente está fazendo um aplicativo mostrando toda essa dinâmica, né? Para que as pessoas entendam o quanto que é importante cuidar do cenário ambiental. Porque cuidando da sua casa, a gente consegue cuidar da nossa vida, né? E sempre com a ênfase em prevenção. A gente tem uma ênfase em todo esse projeto na medicina preventiva, muito mais do que a curativa, né? A gente quer cuidar do ambiente para que a gente fique bem, né? E além desses aplicativos, a gente está fazendo, junto com os agentes de saúde, algumas capacitações. Então, a gente vai explicar para eles como que eles conseguem fazer pequenos diagnósticos junto à população, né, para que depois façam os encaminhamentos mais adequados e mais que todo esse grande projeto Catalyst, ele vire dentro do município de Santa Teresa uma política pública e que a gente consiga fazer com que Santa Teresa se torne um verdadeiro exemplo e que a gente está levando aí para o Brasil e para o mundo, né? Todo esse projeto, gente, então vejam, a gente só contemplou, dos 17 objetivos, a gente contemplou só 6 objetivos, e para isso, só quero mostrar aqui para vocês, olha o tamanho da equipe, né? Então a gente tem aqui, nem dá para ver, né? Mas nós temos lá o Gonçalo, que é o nosso investigador principal, né? Lá da Universidade de Cardiff. E aí temos vários participantes aqui, o professor Neucir Schimvelski, né, aqui, que avaliou toda a parte de biodiversidade, o professor Zanella, que é da UNILA, né, que fez toda a parte da taxonomia, da USP e da Unicamp, o professor Antônio, o professor Alfredo, né, que fizeram inúmeras avaliações e que tiveram, inclusive, a oportunidade de uma das alunas ir para o Reino Unido, fazer estágio e conseguir continuar o seu estudo por lá, né? Toda a parte de saúde, que é essa em azul, né, é uma equipe que foi composta por mais de 15 professores e alunos, né? E a parte de produtividade também, que nós temos aqui, que é o grupo ali do IDR, né, do Instituto de Desenvolvimento Rural aqui do Paraná. Tudo isso, esse projeto, a gente mostra que o trabalho em conjunto, o trabalho em equipe, sempre com diálogo, com atenção ao que o outro nos fala, a gente conseguiu unir todo esse grupo imenso de pessoas, né, sempre com um diálogo muito aberto, para que a gente conseguisse chegar no melhor resultado possível, mas não apenas no sentido de pesquisa, mas de retorno à população, que é esse o nosso objetivo principal. Conseguir realizar os objetivos de desenvolvimento sustentável para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, não só para o ser humano, mas para os animais, para os vegetais
e para o mundo como um todo. Então, queria só aqui finalizar agradecendo todo esse rol de pessoas, né, que é a universidade, né, todo o grupo da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a USP, o campus de Piracicaba, a Unicamp, a Prefeitura Municipal de Santa Teresa, o IDR, a Unilabor, que foi o laboratório que fez todas as nossas análises clínicas, a Oceanos, que é o Centro de Biologia Experimental no Rio de Janeiro, que fez as análises cromatográficas, e a Fundep, que é a fundação aqui da UniOeste, que fez toda a parte de gestão financeira. E não menos importante, a Universidade de Cardiff, e em especial ao GCRF, né, que é o Global Challenge Research Fund, que fez todo o fomento dessa pesquisa, que a gente tem um carinho muito grande e que a gente pretende replicar, não ficar só aqui em Santa Teresa, mas replicar em inúmeros municípios pelo Brasil. É isso, gente. Eu fui breve, espero ter sido breve, não me estender demais, né? Mas pelo menos contar a experiência que a gente teve aqui em Santa Teresa. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana Tereza. Esse projeto é extremamente impactante e realmente produz mudanças significativas na comunidade. Lígia, temos alguma pergunta? Olha, eu fiquei com algumas dúvidas e com a vontade de comentar alguns pontos, professora. E uma das coisas que fica muito clara, né, no seu projeto é o quanto vocês estão envolvidos com o 17º ODS, que é o de parcerias e meios de implementação. Também você tem toda a razão, Lígia, esqueci de colocar ali, você tem toda a razão. Eu acho que vocês contribuem, como todos os ODS estão sempre interligados, o trabalho de vocês contribui com todos eles em menor ou maior grau, claro, sim, né? Sim. Eu fiquei encantada com a parte que você citou, mas também fiquei preocupada, porque eu nasci e morei até os 20 anos de idade nessa região do Brasil. Então, se você precisar de uma voluntária para ver como é que se comporta se a pessoa for morar em outra área, pode contar comigo. Perfeito. Fiquei muito feliz com a possibilidade de replicação para outras áreas do Brasil, já que é tão diversa, né, a nossa realidade brasileira, né, tantas diferenças. Professora, eu fiquei com uma curiosidade no sentido, né? Você até citou a Estrada do Colono, que é uma discussão antiga da região. Vocês fizeram pontos de amostragem próximo às rodovias, porque a gente sabe do impacto, né, que as rodovias têm, tanto na biodiversidade quanto na saúde humana. Isso é contemplado? Sim. Como é que seria? Numa primeira etapa do projeto, a gente fez, ao longo de todo o Parque Nacional, fizemos várias amostragens, tanto que seria a porção leste, né, mais leste, mas também fizemos na porção norte. Só para vocês entenderem, na porção norte é justamente o que do ladinho dessa porção norte passa a BR-277, que vai para Foz do Iguaçu. E o que a gente nota, Lígia? A gente nota, esse estudo foi feito principalmente com ortópteras, que são os grilos, esperanças e gafanhotos. Foi o professor Neucir Chinvelski que fez essa avaliação. E a gente percebe que o impacto da rodovia é imenso nessa fauna, né? E a diversidade nessa borda do parque é diminuída e provavelmente em função da rodovia. Por que a gente considera que realmente tem essa diminuição? Porque a borda do parque deveria ser considerada quase como um ecótone. Para quem não lembra, né, desses conceitos lá da ecologia, o ecótone é uma área de transição, né? E mesmo não sendo uma área de transição entre biomas ou ecossistemas, quase é um ecossistema, porque a gente tem um ecossistema rural, né? Que a gente já está chamando de ecossistema rural, com um ecossistema de Mata Atlântica, né? E nessa área a gente esperaria
uma variação ainda maior, tendo tanto espécies da área rural como da área florestal. E o que a gente percebe? A gente não percebe nenhuma coisa nem outra. A gente percebe que realmente existe um impacto bastante severo nessa região, né? Em função desse fluxo intensificado. E o que a gente observou? Metal pesado a rodo, né? Então, a gente tem ali uma quantidade de metais. Claro que temos metal, o que é normal, né? Aqui a gente tem um latossolo ferroso, então a gente sempre vai ter muito ferro mesmo, mas a gente tem uma concentração de metais pesados tóxicos muito maior do que se esperaria para essa região. Então, realmente, o impacto é bastante severo. Professora Ana, realmente encantador o projeto e gostaríamos de saber em relação à saúde única. Diante de tantos retrocessos nas políticas públicas e algumas decisões equivocadas na gestão dessas pastas em nível de Brasil, como nós podemos estar levando isso para além, né, da academia, que eu tenho certeza que o trabalho tem um mérito técnico de excelência, mas como a gente pode estar se aproximando também, qual a visão da equipe acerca dessa relação? Perfeita pergunta, Andréa. A equipe toda é unânime em colocar que é necessário agora a gente partir para a parte da educação. A gente fez todo um trabalho de levantamento, né? De conhecer o cenário. E agora a gente precisa passar essa informação. A gente sabe, isso é fato, né? Populações que têm escassez de educação, de acesso à informação, elas têm um desenvolvimento mais lento. Então, a gente precisa realmente levar essa informação para a população para que ela entenda a necessidade do cuidado. Porque, vou te dar um exemplo, André. A gente fez os exames de Covid, né? Fizemos o swab, aquele exame que é extremamente desagradável, mas nós fizemos em todas as pessoas. E muitas vezes a gente perguntava, o senhor já se vacinou? Ou a senhora? Não, não me vacinei. E não vou me vacinar. E a gente, com muito cuidado, né? Sempre tem que ter muito cuidado nesses momentos, mas a gente perguntava, mas por que o senhor não vai se vacinar? Ah, porque essa vacina foi feita muito rápido. Ah, porque isso... Bom, todas essas coisas que vocês têm ouvido falar, né? Que muitas pessoas chegam para a gente. E que é, na verdade, uma propagação da desinformação. Então, o que a gente fez naquele momento? A gente sentou com cada um deles, explicamos o que era a vacina, o porquê da necessidade dela, dizer que ela não ia agora fazer com que você estivesse totalmente imune, mas que pelo menos você ia se proteger e proteger ao outro. Então, tentamos, naquele momento mesmo, já fazer uma atividade educacional. Mas é pouco ainda. A gente precisa mais. A gente precisa levar essa informação para a rádio. Então, o que a gente começou a fazer? A gente foi para a rádio, fomos para o Facebook e começamos a falar, né? E a gente nós, professores, não temos tanto esse hábito, né? Mas a gente tem que se transformar. É necessário, porque essas são as mídias que estão aí. E a gente não pode deixar com que as mídias sejam propagação de fake news. Ela tem que ser propagação de informação de qualidade. Então, nós, professores, temos essa missão de levar a informação e, acreditem, eu fiz com que muita gente ali, mas muitos deles fossem para a vacinação e me agradeceram depois. Então, foi um momento para nós também gratificante,
que a gente viu que a nossa ação, às vezes a gente fica tão desestimulado na universidade, né? Mas não, a nossa ação junto da população, ela é gratificante. E eu percebo que a população, pelo menos aqueles que foram lá e os familiares, eles mudaram um pouco a percepção deles sobre a saúde e sobre o atendimento à saúde e a necessidade de cuidar do seu ambiente, do ambiente em que vive. Perfeito, professora Ana. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de toda a equipe. E aí, Lígia, satisfeita? Muito. Só agradecendo a professora Ana, porque é realmente um projeto que contribui imensamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um projeto que a gente tem um carinho muito grande e, como eu falei para vocês, a ideia é replicá-lo, né? Então, se um dia a gente tiver a oportunidade, né, de conseguir replicar aí também, eu acho que é extremamente válido. Então, vamos conversar mais e conseguir fazer com que isso se concretize. Com certeza. Já está disponível. Então, tá bom. Estamos motivadas aí a fortalecer esses laços interinstitucionais e, com certeza, bons frutos poderão ser construídos juntos. Desde já agradecemos mais uma vez, foi um momento muito enriquecedor. Gostaria de saber, professora Ana Tereza, se você gostaria de fazer uma última colocação, fique à vontade. Olha, o que eu tenho a dizer, gente? Primeiro, eu quero novamente agradecer, né? E quero parabenizar a iniciativa de vocês, porque a gente precisa divulgar isso e que essa live, essa conversa que a gente está tendo aqui atinja inúmeras pessoas e que com isso toque, né? Não só o cérebro, mas o coração das pessoas e que a partir de agora a gente comece a cuidar um pouquinho mais do nosso habitat, né? A gente precisa cuidar dele, senão os nossos filhos, nossos netos jamais conseguirão ver o que a gente viu de tão lindo durante a nossa vida, né? Então, queria parabenizar vocês duas e toda a equipe que fez parte desse projeto. Gratidão, professora. Obrigada. E, por hora, estamos encerrando essa temática dentro do nosso workshop, mas fique atento, tem mais workshop e mais momentos como este. Lembre-se, sem deixar ninguém para trás. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Até mais.